É isso, a vinheta já anuncia. Terça-feira é dia do nosso quadro Isso é Sintoma de. Hoje a doutora Vanusa vem falar sobre o uso da pílula do dia seguinte, que não é difícil de encontrar, não é? E não é difícil também quem recorra a esse método de forma recorrente. Isso. E aí, quais são os riscos de fazer isso? A nossa colunista já está aqui para contar tudo. Boa tarde, doutora Vanusa. Boa tarde, linda. Tudo bom? Tudo ótimo, meu bem. Não é difícil encontrar, toda farmácia tem. Verdade. Vende sem prescrição médica. E muita gente usa com frequência. Com frequência, usa Quais erradamente. São os riscos de usar com frequência? Os riscos é de haver falha no objetivo de evitar uma gravidez não desejada e você vir a engravidar apesar de tomar a pílula do dia seguinte, que é chamado de contracepção de emergência. Então, existe esse risco, sim. As pessoas, às vezes, querem fazer a ingestão da pílula, ingerem em tempo retardado demais, porque a eficiência maior dela é quanto mais breve, mais eficiente. Então, você tem 3 dias, 72 horas para fazer a ingestão com bons resultados dessa pílula. E tem gente que descansa e que vai depois de 120 dias, depois de 5 dias. E aí a eficácia dela demora quanto mais tempo você se distancia dessa relação sexual desprotegida que você teve. Então, outros fatores também podem influenciar na ineficácia dela. Por exemplo, se você toma ela na segunda metade do ciclo menstrual, é preciso que você conheça seu ciclo menstrual e saiba que ela é dividida em 2 partes. Uma primeira, que o endométrio se prepara para uma gestação, e uma segunda, onde há toda uma nutrição endometrial para que o ovo fecundado se nide ali e gere o bebê tão esperado. Muito bem. Então, tem pessoas que não conhecem muito bem o seu ciclo e tomam na segunda fase. Na segunda fase, há uma probabilidade de falha muito grande. Por quê? Porque você já ovulou. Existe uma percepção errada das pessoas em pensar que a pílula do dia seguinte é abortiva. De jeito nenhum. A gente sabe que o aborto ainda não é legalizado nesse país, ela não seria nem comercializada. Tampouco vendida sem receita médica, sem nada, né? Então, a intenção dela não é abortar. A intenção dela é interferir na possibilidade de você ovular. Então, quando você ingere aquele pool de hormônios, você altera tanto o epitélio do endométrio como das tubas, como altera a ovulação. A maior intenção é de você não ovular naquele período, para não haver riscos de você engravidar. Ou seja, você tomou na segunda metade, já ovulou. Já ovulou, você corre mais riscos de ter uma gravidez não desejada, entendeu? Então, a eficácia dela reduz muito, ou seja, a possibilidade de você engravidar na segunda fase do ciclo. Como contar isso? Como saber, assim? Primeiro dia do ciclo é o dia que a menstruação desce. Certo. Dali você conta 14 dias. Com 14 dias você está num período provavelmente ovulatório. E 14 dias a seguir você está no período, a segunda fase do ciclo. Ou seja, nessa segunda fase é mais arriscado tomar e não acontecer nada. Não tem como saber disso sem esperar o próximo mês, Não tem como saber, a não ser que você tenha o controle do seu ciclo menstrual desse jeitinho aí, entendeu? Não, eu digo, se a que toda mulher deveria conhecer seu ciclo menstrual, né? Sim. Às vezes a gente diz, olha, faça seu exame no 8º dia do ciclo. Como assim? Elas não sabem. Então, conta a partir do dia em que a menstruação desce como número 1 e dali vem os outros dias. Você falou que o indicado é até 72 horas, portanto, Isso, 3 dias. Se passou disso, já nem há. A eficácia é muito pequena e se você começa a usá-lo como método contraceptivo, ele perde o efeito de contracepção e você aumenta a possibilidade de engravidar. Então, há muitas crianças que nasceram da pílula do dia seguinte. E por isso as pessoas ficam dizendo, não, a eficácia disso aí é duvidosa. O propósito é absolutamente eficaz, de retardar a ovulação, de alterar o epitélio do endométrio para que não haja condição do ovo nidar e altera até a vitalidade dos espermatozoides, porque eles se tornam mais lentos. É prejudicial, doutora? É prejudicial à gravidez, não, mas há uma regularidade do ciclo menstrual, sim. Depois que toma bagunça? Isso, e bagunça um pouco. E principalmente se você começa a tomar com frequência isso, você altera seu ciclo menstrual. Você tanto pode prorrogar e menstruar retardadamente, como você pode antecipar o ciclo, entendeu? Entendi. Então, nesses termos, bagunça um pouquinho o ciclo menstrual. Mas, se você engravida, apesar de ter tomado a pílula do dia seguinte, se ela for à base de progestágeno, como são a maioria, levonorgestrel,
não vai alterar em nada o seu conceito, ou seja, não corre o risco dessa criança ter alterações no desenvolvimento dela. Entendi, entendeu? que é menos ruim, né? Menos ruim. Muito. Após a ingestão da pílula no dia seguinte, precisa fazer alguma coisa? É só esperar? Tem algum... Só esperar a pílula do seguinte, de 12 em 12 horas ou em dose única. Existem esses dois modelos no mercado. Sim, entendi. Então você toma e aguarda. Não cria ansiedade, principalmente em relação ao fluxo menstrual. Vem daqui a 4 dias, vem daqui a quanto tempo? A probabilidade é de haver, sim, uma prorrogaçãozinha do seu fluxo, de você retardar um pouquinho esse fluxo menstrual, porque você está ingerindo um pool de hormônios ali que vai alterar todo esse ciclo. Então, não espera a coisa para a data exatamente como era. Entendi. Agora, nesse sentido de tomar a pílula no dia seguinte por 2 meses, assim, seguidos, totalmente contraindicado. Quando você começa a usar essa pílula como se ela fosse um comprimido contraceptivo, ela perde a capacidade de deter a ovulação. Então, não tem como, porque a dose de hormônio dela é eficaz e principalmente nesse período de 72 horas. Depois ela vai perdendo a eficácia mesmo. Pode causar infertilidade? Não. Bom também, para quem muita gente fica nesse mito, né? Fica não assim. Toma não, que não vai poder ter menino depois, né? Exatamente. Não dá pra gente saber se a pílula do dia seguinte funcionou até chegar ao outro ciclo. Até chegar ao outro ciclo, com certeza. Haja coração. Haja coração, mas assim, existem casos em que a indicação é imprescindível, apesar de você gerar uma ansiedade. Por exemplo, se você usa a camisinha estourou, rompeu, é uma indicação. Se você, e isso é super frequente hoje, encontra uma pessoa, se identifica, tem aquelas relações sexuais casuais, inesperadas, em que você não tinha um preservativo ali para evitar uma gravidez não desejada. Então, é uma indicação também. E os casos de violência sexual que têm se tornado cada vez mais frequente, então... Isso também tem como indicação a tomada da pílula do dia seguinte. Entendeu? Ou seja, são situações emergenciais. Não é aquela coisa que você vai adotar para a vida. Não banaliza o método porque ele perde a eficácia e você engravida. Depois não vai dizer que a gente não contou aqui Com certeza, no nosso programa, né, doutora? A gente contou tudo. Exatamente. E a lição, já que nós estamos se encaminhando para os últimos dias do ano, é você conhecer o seu ciclo, né, doutora? Com certeza. Conhecer a sua fisiologia, como é que você funciona, o dia que ele chega, o dia provável de você estar ovulando. Então, isso tudo são probabilidades, porque o ciclo pode mudar de pessoa para pessoa e na mesma pessoa, mas te dá uma capacidade de prever a possibilidade que você tem de engravidar por ter mantido relações desprotegidas naquele período ou não. Já teve gente que esqueceu, como é, Elaine? Esqueceu 2 dias seguidos um anticoncepcional, aí tomou a pílula do dia seguinte porque teve relação com o marido e não queriam engravidar. Exatamente. Aí, na dúvida, continua o anticoncepcional, não continua, bagunçou, foi tudo. E aí? Quando ela só 2 dias de esquecimento, você pode recuperar tomando 2 comprimidos no dia que você lembra. Mas mais que 2 dias, você bagunça todo o ciclo. Então, toma a pílula no dia seguinte e espera menstruar. Tá entendendo? Usa outros métodos daqui até lá. Por exemplo, usa camisinha, usa um diafragma, né? Porque são métodos de barreira, mas que também têm a sua eficácia. E como você já tomou a pílula do dia seguinte e já alterou provavelmente sua ovulação, você usando o método de barreira está duplamente protegida. É melhor do que voltar para o comprimido contraceptivo, porque você já bagunçou a ordem desses comprimidos, entendeu? O fato da pílula ser vendida sem prescrição médica não banaliza, doutora? Banaliza, por isso que as pessoas usam erroneamente, por isso que as gravidezes acontecem apesar de você ter ingerido pílula do dia seguinte, por isso que o método às vezes perde a credibilidade para algumas pessoas, porque elas dizem assim, meu filho nasceu de uma pílulazinha dessa, entendeu? Porque na verdade ela tomou de maneira errada ou no tempo errado, já tinha ovulado e ela não previu isso, entendeu? Não conhecia o próprio ciclo. Não conhecia o próprio ciclo. Às vezes até tomou dentro do tempo Exatamente, né? dentro dos 3 dias que se promete ter um método eficaz. Mas ela já tinha ovulado, então
já tinha acontecido. O Óvulo já estava ali, ó, passeando. Aí encontrou o parceirinho e foi caminhando juntinho. Com certeza é isso mesmo. Pra a aulinha da escola. Ela não vai embora, não. Exatamente. Viu? Doutora Vanúzia vai continuar aqui com a gente. Praga, faz um cafezinho pra ela. Já chegaram nossos cafés. Ótimo. E aí é a oportunidade de você mandar a sua dúvida pra gente, tá? 988933999. Daqui a pouquinho ela volta. Isso. Vamos passar lá no @TV Tambaú? Vamos!